A origem do Cavaleiro da Lua, o plano do Arthur Harrow dando certo e a morte do Steven? Vamos ver tudo o que aconteceu no penúltimo episódio da série. E aí, meu nome é Fabiano Mendonça e o quinto e penúltimo episódio do Cavaleiro da Lua finalmente chegou para resolver todas as dúvidas que foram deixadas no último episódio, né? Principalmente naquele finalzinho que, para quem assistiu, deixou uma pulga atrás da orelha de todo mundo e deixou muita gente sem entender nada do que aconteceu. Mas, felizmente, o episódio começou explicando o que realmente estava acontecendo. A Tueris, a deusa das crianças e das mulheres, ela estava ali, aquela hipopótamo que tinha aparecido no último episódio, ela estava ali e explicou o que realmente aconteceu, que aquilo não era nem um sonho, nem nada das teorias que tinham sido feitas, né? Talvez fosse um sonho, talvez fosse algo na cabeça do Mark, que eles simplesmente morreram. O Mark realmente morreu quando ele foi baleado pelo Arthur Harrow e que aquilo ali era o julgamento deles, que ela estava levando eles para ser julgados e que tinha uma balança ali que ia decidir para onde eles iam, né? Ela estava levando eles para o paraíso e que daí no meio do caminho eles tinham que ser julgados, né? A balança ia demorar um tempo para poder julgar se eles iriam para o paraíso ou se iriam para outro lugar que seria o inferno dali. E daí, para a balança ser equilibrada, enquanto a balança estava se equilibrando, né, julgando os dois, eles fizeram uma jornada nas memórias, porque aquele lugar que eles estavam nada mais era do que uma reunião de todas as memórias do Mark, que a gente sabe que é o original, e daí eles fizeram essa jornada que revelou muita coisa do passado do Mark, que revelou muita coisa que a gente não tinha entendido ainda. E daí nós já começamos com uma revelação que a gente não tinha ideia, que era que o Mark tem um irmão mais novo, inclusive isso é extremamente importante tanto para o episódio quanto para a série inteira. E a gente acaba descobrindo que ele tinha esse irmão mais novo, que acabou morrendo quando eles entraram numa caverna e ele acabou morrendo afogado. E o Mark acaba se culpando muito por causa disso, não só o Mark, como a própria mãe dele, né, que acaba culpando ele muito. Ela acabou enlouquecendo, na minha opinião, e através disso ela acabou culpando ele e desprezando ele, até desprezando o próprio filho e sempre culpando ele, xingando ele, falando que a culpa era dele. E isso o Mark sofreu durante muito tempo. E depois dessa revelação de que o irmão do Mark tinha morrido e que durante toda a infância dele, a adolescência e a vida inteira ele foi culpado dessa morte, nós temos a origem do Cavaleiro da Lua, que inclusive, a origem não, mas a primeira transformação do Mark, né? A primeira vez que ele se transforma como Cavaleiro da Lua e que ele conhece o Khonshu. E daí a gente tem uma origem muito fiel aos quadrinhos, extremamente fiel aos quadrinhos, inclusive tem alguns frames, algumas cenas que são realmente idênticas, né? Praticamente idênticas aos quadrinhos, algumas cenas dos quadrinhos. E daí a gente tem algo que é muito interessante, que é revelado, que é uma pergunta que é respondida, uma pergunta que foi feita, se não me engano, no segundo episódio pelo próprio Arthur Harrow. É uma pergunta que foi respondida pelo Khonshu, que é se o Mark tinha sido quebrado, se ele foi quebrado pelo Khonshu quando ele se tornou o Cavaleiro da Lua, por isso que ele tinha o Steven como uma segunda personalidade, por causa disso, por causa do Khonshu que ele tinha o Steven, ou se ele já estava quebrado antes, se já tinha acontecido alguma coisa, e daí o Khonshu se aproveitou desse Mark quebrado para poder transformar ele no Cavaleiro da Lua. E o próprio Khonshu fala que é muito interessante do Mark estar quebrado, que isso poderia ser muito útil. Então é a segunda opção, que o Mark já estava quebrado e que não foi o Khonshu, aparentemente não o Steven foi criado por causa do Khonshu, talvez uma outra personalidade tenha sido criada graças ao Cavaleiro da Lua, mas o Steven foi criado antes dele se tornar o Cavaleiro da Lua, então não tem nada a ver com o Khonshu e o Mark estar quebrado. Então duas coisas extremamente importantes foram reveladas nesse começo de episódio, que é o Mark ter um irmão mais novo e a mãe dele culpar ele, sempre maltratar ele, desprezar ele, e também a gente descobrir que o Mark já estava quebrado antes do Khonshu pegar ele como avatar e transformar ele do Cavaleiro da Lua. Mas antes da gente ir para o terceiro, que conecta os dois, a gente tem uma cena que mostra as almas, né? Eles saem para fora no barco e veem que as almas, várias almas estão caindo direto para o inferno, né? Para o inferno daquele lugar, para o lugar ruim. E daí a própria Tueris, ela fala que aquilo está acontecendo, ela não sabe por que aquilo está acontecendo, mas que as almas estão sendo julgadas antes, estão morrendo antes do que elas deveriam, que alguma coisa está errada. E a gente já tem ideia, né? Falando em julgando uma pessoa pelo que ela nem fez ainda, a gente já tem uma ideia de quem está fazendo tudo isso, só que a gente não sabe ainda o que aconteceu, se ele conseguiu já de vez libertar a Amit, se ela já está totalmente liberta, ou se talvez ele tenha libertado uma parte do poder dela e já começou a dar início ao plano, né? Mesmo sem
ter libertado ela por completo. Então a gente não sabe ainda o que aconteceu, se ele já libertou ela realmente, mas a gente sabe que ele já deu início ao plano dele, né? As almas das pessoas ruins, né, que vão ser ruins ou que foram ruins, já estão sendo mandadas para o lugar ruim, mesmo não tendo sido julgadas da maneira que elas deveriam ser, e mesmo elas não tendo feito algo ruim ainda. E daí, graças a isso, a Tueri se vê obrigada a ajudar o Mark e o Steven. Não que ela fosse ruim antes, mas agora ela vai ajudar eles e ela vai levar eles ao portão do Osíris, né? O portão de Osíris, que é o único lugar que pode levar uma pessoa morta de volta para o mundo dos vivos. E ela quer fazer isso para poder tentar impedir, né? Para que eles pudessem tentar impedir o Arthur. Só que, para que isso aconteça, a balança tem que estar equilibrada. E não estava equilibrada ainda, mesmo depois de ter tido a revelação do irmão do Mark e também da origem do Mark. Então daí de novo eles entram lá e daí a gente tem a revelação principal, que acho que talvez seja um dos principais pontos da série, é da onde veio o Steven, o que aconteceu, por que tem esse debate debate não, mas essa vida compartilhada entre os dois, de onde que veio o Steven, por que isso aconteceu. E aí a gente descobre que o Steven foi criado pelo Mark. Sim, algo muito interessante, acho que pouca gente esperava que fosse essa a origem do Steven, mas o Steven foi algo criado pelo Mark quando ele era criança, porque era algo que fazia com que ele fugisse da realidade. Era a maneira que ele tinha de escapar da realidade e a maneira que ele tinha de ter uma outra visão da mãe dele, porque ele não queria ter a visão que ele tinha da mãe dele, ele queria ter uma outra visão, ele não queria ver o que realmente estava acontecendo, a maneira que ela realmente tratava ele, que desprezava ele, que o odiava, que culpava ele o tempo todo. Então o Steven era uma maneira dele escapar da realidade e também de poder ter uma visão diferente da mãe dele, porque se vocês forem reparar, né, a gente for analisar, o Steven tem uma visão totalmente diferente da mãe. Ele tem uma visão de que a mãe importa com ele, que sempre está respondendo as mensagens dele, está o tempo todo ligando para a mãe e contando o que aconteceu da vida dele para a mãe dele. Então era uma maneira, o Steven foi criado para ser uma maneira de escapar da realidade, uma maneira que o Mark tinha de poder ter uma vida feliz e normal. Inclusive o Mark fala isso, né, que o Steven deveria ser a parte dele, né, a parte boa, que tem uma vida normal, que tem um relacionamento bom com a mãe, que faz tudo bem, que é feliz e tudo mais. Então o Steven é meio que uma idealização de como o Mark queria ser. Ter um relacionamento bom com a mãe até hoje e tudo mais, e ter uma vida normal e tudo que ele queria que ele tivesse, que infelizmente ele não teve. Então o Steven, durante muito tempo na vida, era esse escape. Talvez o Mark não tivesse total controle sobre isso, mas era uma maneira que o Mark tinha de controlar, de poder mudar, ter uma parte feliz da vida dele. Só que isso mudou a partir do momento que a mãe deles morreu. Inclusive o Steven nem sabia que a mãe dele tinha morrido, mas o Mark já sabia. Então a partir do momento que a mãe deles morreu, aí começou a ter todo esse rolo, né, de misturar. Inclusive o Mark fala que foi a partir desse momento que a vida dele se misturou, acabou. Foi a partir desse momento que o Steven meio que tomou as rédeas da vida, né? Tomou a rédea do corpo. Então eles acabam intercalando entre um e outro. Então a partir do momento da morte da mãe deles que começou todo esse Zulu, né? De o Steven tá no controle do corpo, então o Mark toma o controle, o Steven não lembra o que aconteceu e tudo mais. Então foi uma revelação extremamente importante para a série. Acho que talvez a revelação mais importante para a série era essa, da onde tinha vindo o Steven, o que tinha acontecido e tudo mais. E ainda depois disso, a balança ainda não é equilibrada, continua desequilibrada, e eles são julgados e condenados a ir para o inferno daquele lugar. E daí o Mark é atacado e o Steven finalmente descobre o seu potencial, né? Porque ele simplesmente para pensar, porque ele, anteriormente, ele fala, inclusive ele fala que ele achava que ele era o original e daí talvez o Mark tenha sido criado, mas não, ele que foi criado. E daí ele pensa e para e pensa, poxa, eu sou o Mark, então se o Mark faz isso, se o Mark consegue lutar, eu também consigo. E ele realmente consegue. Daí ele vai, luta, destrói os bichos que estavam ali, né? As almas que estavam ali naquele lugar ruim, que queriam pegar o Mark. E daí nós temos algo muito interessante que pode ser muito interessante pro futuro do Cavaleiro da Lua, porque o Mr. Knight na série é o Steven transformado em Cavaleiro da Lua, né? O Steven transformado. E nos quadrinhos, o Mr. Knight, ele é, além de investigativo, que o Steven já é, ele também é bem violento, e ele não tem medo, né? Ele luta e tudo mais, e é algo que
o Steven não tinha mostrado até o momento. Ele já tinha se transformado no Mr. Knight, ele já tinha se tornado um investigador, um detetive que o Mr. Knight é, só que ele ainda não tinha essa parte de lutar, de poder se defender e tudo mais. E agora ele mostrou que ele vai sim ter, que ele vai lutar, ele vai conseguir usufruir dos poderes do Cavaleiro da Lua. E foi algo que me deixou muito feliz e muito intrigado e me deixou muito ansioso para ver mais do Mr. Knight, né? Porque agora, além dele poder descobrir várias coisas, ser muito investigativo e muito inteligente, ele também vai poder se defender, né? Não vai ter que precisar chamar o Mark quando alguma coisa dá errado. Mas como nem tudo são flores, logo depois que ele descobre o seu potencial, né? O Steven acaba caindo do barco e ele aparentemente morre. Ele não morre porque ele já estava morto, né? Eles já estão mortos, mas ele é condenado, né? Ele acaba se tornando uma pedra e daí algo muito interessante acontece. A balança se equilibra e o Mark vai para o paraíso. E daí é algo que a gente para pensar, né? Inclusive eu odiei esse final, porque foi algo que me deixou... Eu fiquei o tempo todo, não tem como acabar assim quando acabou, mas realmente acabou. Só que daí é bom que a gente começa a parar para pensar, né? Faz muito sentido depois do Steven se tornar pedra e meio que o Mark se livrar do Steven, porque agora eles estão separados, eles já tinham sido separados, mas agora um está realmente separado do outro, um foi para o paraíso e o outro foi para outro lugar. Faz muito sentido a balança se equilibrar, porque de certa maneira era algo que tornava o Mark quebrado, né? Ter essas duas personalidades é algo que desequilibrava o Mark. Então, de certa maneira, não ter mais o Steven, o Mark ter meio que aceitado isso, de que a culpa não foi dele realmente do irmão, de que ele não fez nada de errado, de ele aceitar esse lado da mãe, né? De não ter mais esse lado do Steven que pensa que a mãe não o desprezava e não o odiava. Meio que faz sentido, depois dele não ter mais o Steven, ele tá equilibrado ainda. Não sei certo se isso vai realmente acontecer, se ele vai continuar sem o Steven, é meio provável que não, mas faz muito sentido ele agora estar equilibrado depois dele não ter mais o Steven, porque era algo que o tornava quebrado, né? Era algo que não fazia muito bem para ele. Então faz muito sentido, não é legal, provavelmente o Steven vai voltar, mas faz muito sentido depois do Steven ser separado do Mark e ele finalmente estar equilibrado e poder ser julgado. Bom, então felizmente esse episódio explicou muita coisa, além de resolver o mistério do que realmente estava acontecendo ali, o que era aquele lugar, todos aqueles mistérios do episódio anterior, também revelou muita coisa que eram mistérios da série inteira, do episódio 1, 2, 3, 4 e do 5 também. Então o episódio foi muito bom, na minha opinião foi muito bom, porque meio que encaixou as peças para a gente poder ter o episódio final. A gente pode esperar com certeza muitas outras revelações também, provavelmente. Também a gente vai revelar com certeza o que vai acontecer, qual é o destino que o Steven vai ter, qual é o destino que o Mark vai ter, o que vai acontecer, se o Mark vai continuar sendo o Cavaleiro da Lua, se o Steven vai ficar no controle, se o Mark vai cumprir a promessa dele de deixar o Steven no controle depois que ele conseguir cumprir a missão que o Khonshu deu para ele. O que vai acontecer com a Layla, que não apareceu nesse episódio, foi citada, mas não apareceu nesse episódio. O Arthur Harrow também, se ele vai conseguir cumprir o plano dele, se a Amit vai ser libertada, ou se ela simplesmente não vai ser libertada e o Arthur vai ser derrotado, se ela vai ser libertada e depois aprisionada de novo, se o próprio Khonshu vai ser libertado, porque ele ainda está preso, não vai adiantar nada o Mark conseguir sair daquele mundo, voltar à vida junto com o Steven e daí não ter os poderes do Cavaleiro da Lua, que ele não vai conseguir fazer nada diante do Arthur Harrow. Então muita coisa vai acontecer no episódio final. Esse episódio foi muito bom, porque encaixou todas as peças, nos tirou muitas dúvidas, né? A maioria das dúvidas que nós tínhamos. E para mim foi um dos melhores e talvez o melhor e mais interessante episódio, né? Que foi revelando várias coisas muito interessantes para nós. Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Caso você tenha gostado, deixe o like. Se inscreva também para já receber a notificação quando o próximo episódio sair e a análise sair logo em seguida. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e valeu!